E aí pessoal, tudo bem com vocês? Joelson Campos aqui. Estou aqui para compartilhar com você um tesouro. Esse tesouro é gratuito. Ele não foi de graça, mas ele é nos dado gratuitamente por aquele que é cheio de graça, de misericórdia e de amor, por Deus. Deus enviou o seu Filho Jesus e o Senhor Jesus nos deu a sua palavra, e um dos métodos de ensino que Jesus adotou para nos ensinar foi através de suas parábolas. Essa é a série As Parábolas de Jesus. Seja bem-vindo. Hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês o quarto episódio da primeira temporada, e nós falamos anteriormente sobre o grão de mostarda e agora nós vamos falar sobre o fermento. É simples, é rápido, mas é uma palavra poderosa e pode transformar a tua vida se você ouvi-la com o coração disposto a aprender e com a intenção de mudar a sua vida, mudar os seus caminhos, mudar a tua sorte. Vamos lá? Mateus capítulo 13, versículo 33. É a sequência, né? Jesus falou aqui, nós falamos sobre o grão de mostarda e agora nós vamos falar sobre o fermento. É parecido uma coisa com a outra, mas é um sentido mais abrangente ainda. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Parte prática do versículo. Se Jesus está falando sobre uma mulher que pegou 3 medidas, é isso? Uma mulher que pegou e misturou com 3 medidas de farinha esse fermento, o que nós entendemos? Você imagina a cena, uma mulher fazendo ali uma massa, e vocês sabem, eu não sou cozinheiro, mas nós sabemos que vai fazer um pão, vai fazer uma massa, essa massa precisa passar por um crescimento, ela precisa ficar maior. Então a pessoa, no caso citado, a mulher vai, faz a massa, né, e joga um pouquinho de fermento. Se você for pesquisar, das muitas receitas que existem, existe um padrão entre elas. Sempre você pega um tanto de massa, certo? E joga um pouquinho de fermento. Não é muito fermento, é pouco fermento. Lembra que nós falamos aqui anteriormente sobre o grão de mostarda, que é uma pequena semente, mas se você permitir, ela cresce, se transforma em uma das maiores hortaliças, e ela cresce tanto que ela se torna uma árvore. E as aves do céu vêm fazer ninhos nos seus ramos. Não é parecido? É quase a mesma coisa. No exemplo aqui, eu e você, nós somos essa massa. Eu e você somos uma massa sem fermento. É a nossa vida, é a nossa maneira de viver, é a nossa maneira de caminhar, a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de tratar as pessoas, a nossa maneira de ver as oportunidades que temos em nossas vidas, é a nossa maneira de ver os nossos familiares, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido, a nossa mãe, o nosso pai. Significa a nossa vida. Essa massa sem esse fermento significa a nossa vida. O que acontece? O reino de Deus vem de novo como algo que parece ser pequeno. Jesus tem falado isso. O reino de Deus, quando a gente olha para ele parece ser tão pequeno, ele parece ser tão insignificante, mas nesse exemplo em que a nossa vida é uma massa e o reino de Deus vem representando o fermento, isso nos traz uma lição poderosa. Primeiro, essa pequena quantidade de fermento. Essa palavra que eu estou falando com você, ela é uma pequena quantidade de fermento que está sendo jogado sobre a tua vida agora. Só que se você permitir, é uma decisão consciente, é uma decisão intencional ouvir a palavra de Deus e nos deixar sermos convencidos pelo Espírito de Deus. Se você permitir que esse pequeno fermento que eu estou lançando sobre a tua vida agora, que na verdade é a palavra de Jesus, toda a tua vida, toda essa massa, ela vai ser afetada por essa pequena quantidade de fermento. Toda a tua vida vai ser transformada por essa pequena palavra que eu estou compartilhando com você. Mais uma vez eu cito, repito, não são as minhas palavras. Estou aqui falando sobre as palavras de Jesus. Palavra essa que tem transformado e mudado a minha vida, a minha sorte, a minha família, e ela vai transformar e mudar a sua vida também. Só que é o seguinte, você tem que permitir que esse fermento tenha acesso em toda a tua maneira de viver. Sabe aquela história? Vou citar aqui alguns exemplos que me vêm à cabeça aqui agora. Já ouvi algumas pessoas dizendo assim, eu tô servindo a Jesus, eu entreguei a minha vida para ele, tô indo para a igreja, eu tô uma nova pessoa, só que eu ainda não consegui
ser um dizimista e um ofertante. Eu ainda não consegui entregar ao Senhor parte dos meus lucros financeiros. Por que eu estou citando lucros financeiros? Porque é um dos exemplos, eu vou citar um outro daqui um pouco. É um dos exemplos que eu muito escuto. A pessoa deixa Jesus transformar sua vida, ajudar sua família, restaurar o seu casamento. Jesus, muitas das vezes, prospera financeiramente a vida da pessoa. Só que quando essa pessoa sente Deus movendo ela, ou o pastor falando sobre dízimos e ofertas, ela se fecha. Ela fecha o coração dela e ela não permite que o reino de Deus entre nessa área da vida dela. Eu estou aqui para dizer para você com todas as letras, está errado. O reino de Deus tem que fermentar. Esse fermento tem que pegar toda a massa. Ele não pode, e ele não, de fato, quando o reino de Deus entra na tua vida, a sua palavra permanece em nós e nós permanecemos nessa palavra, não tem como você fazer essa distinção. Se isso não aconteceu com você ainda, é porque você não permitiu que esse fermento, que é a palavra do Senhor, entre em todas as áreas da sua vida. Quer outro exemplo? Esses dias eu estava conversando com uma colega de trabalho. Nós tivemos ali um momento que nós começamos a falar sobre alguma coisa de Jesus, né, do reino de Deus. Ela cristã, logicamente. E saiu um comentário sobre uma funcionária dela ou um funcionário em algum momento, sei lá, não estar legal, com dor de cabeça, com alguma dor, começando a ter alguma enfermidade. E ela disse assim, ó, quando eu percebo e vejo isso em alguns dos meus funcionários, eu não consigo manter essa pessoa trabalhando para mim, comigo. Eu falo para ela, não, vai para tua casa, descansa, sabe? Fica em repouso, amanhã se você melhorar você volta. E ela não desconta do salário dessa pessoa. Porque o que a diretriz da nossa vida em relação a você ser um patrão e o que dita as regras não tem que ser as regras do homem. As regras do homem vai dizer, tá com... Primeiro, existe dois exemplos aí. Tá com dor de cabeça, tá impossibilitado, vai trabalhar do mesmo jeito, se vira, se mata. Porque o mais importante na tua vida é você conseguir o seu dinheiro para você comprar suas coisas. Outra possibilidade, outra situação você não tá legal, você vai para sua casa, se você não conseguir um atestado, dependendo da empresa, até com atestado você perde direitos como cesta básica, como participação dos lucros, e se você não consegue um atestado, porque às vezes você não consegue um atestado com dor de cabeça, está passando mal, está indisposto, às vezes você nem um atestado você consegue. Qual que é a ordem, qual que é a diretriz, qual que é a regra, qual que é a lei do mundo, vai ser descontado do seu salário. E ela falou, não, eu não faço isso. E aí ela mesmo disse, sabe, é porque eu sou cristã e eu não consigo agir dessa forma. Você sabe o que isso quer dizer? Que essa mulher entendeu. Essa mulher permitiu que o fermento, que é o reino de Deus, tomasse conta de toda a tua vida. Na hora que ela falou isso, eu lembrei dessa parábola. Eu falei, você sabe o que é isso? Ô fulana, você sabe o que é isso? Isso aqui é o reino de Deus como um fermento. Ele tem que levedar, ele tem que fazer toda a massa crescer, ele tem que entrar em todas as áreas da nossa vida. É isso que aconteceu com você, por isso que você falou desse jeito. Então, a palavra de Deus hoje é essa. Permita, abra a tua vida, deixe que o fermento, que é as palavras de Jesus, que é o reino de Deus, entre em todas as áreas da sua vida, e todas as áreas da sua vida, além de receber esse fermento, ela vai crescer, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe, fica ligado que esse é o 4º episódio da primeira temporada das Parábolas de Jesus, que logo logo a gente volta.